meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo a todos. Obrigado a vocês, companheiros, companheiras, cooperadores, cooperadoras, aqueles que têm sempre assistido as minhas lives. Deus abençoe vocês, inunde a vida de vocês de bênçãos. Louvo a Deus por mais uma oportunidade e vamos direto ao assunto. Eu quero meditar hoje em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Leia aí no seu lar. Esse texto narra a história da mulher viúva. Eu já preguei umas 3 vezes esse texto, todos com uma revelação diferente. E hoje não vai ser diferente. Tem uma nova revelação para a sua vida. Lembrando a você que a viúva simboliza a igreja, a casa da viúva, a casa de Deus, e os vasos são os servos do Senhor. Ok? Então vamos aqui aprender algumas lições. Se você ler esse texto, você vai entender tudo que vai ser ministrado aqui. Primeira lição que aprendemos: não é um problema, é o propósito de Deus. O esposo desta mulher viúva tinha sido recolhido para o céu, mas na terra estava presente o cuidado de Deus para com a sua esposa viúva e para com os seus filhos. Qual a revelação que nós temos aqui? Existem acontecimentos, existem tragédias, existem lutas que vêm sobre nossas vidas porque Deus quer trazer multiplicação em algumas áreas de nossas vidas. Por exemplo, depois que o esposo desta mulher viúva partiu, ela se encontra agora dentro de um quarto, com a porta fechada, com os seus 2 filhos, e ela está ali orando a Deus, ela está ali clamando, ela está ali buscando uma comunhão com o Senhor, ela está ali conectada com Deus, para ver um milagre acontecer na sua vida, pois ela estava desesperada, sem saída, agoniada. Agora entenda uma coisa: será que se o seu esposo não tivesse partido, ela estaria naquele momento dentro de um quarto com os seus 2 filhos, buscando fervorosamente a Deus? Buscando a presença de Deus e clamando por um milagre, por um sinal, por um prodígio? Eu acredito que não. Então veja a primeira área que Deus trouxe multiplicação na vida da mulher viúva, a área espiritual. Deus trouxe multiplicação na área espiritual. Ela estava ali avançando, ela estava ali galgando outros níveis na área espiritual. E depois que ela orou, houve um milagre. Houve multiplicação de azeite. O azeite era muito caro naquela época. Ela vendeu o azeite, pagou as suas contas e ainda sobejou. Então eu vejo aqui Deus aqui também trazendo multiplicação na área financeira desta mulher viúva, depois que o seu esposo partiu. Você entende o que Deus está revelando na sua vida? De repente, tais acontecimentos estão vindo sobre a sua vida, sobre o teu ministério. De repente, um turbilhão de problemas tem vindo sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família, para que você venha ter multiplicação na área espiritual, para que você se torne mais espiritual, para que venha mais multiplicação na área financeira, para que você se torne próspero. Então essa é a primeira lição que nós temos. Segunda lição: por que só acontece comigo? O texto narra uma mulher, das mulheres, dos filhos dos profetas. Isso nos dá a entender que naquela região haviam outras mulheres dos filhos dos profetas. E isso me faz pensar que quem sabe esta mulher viúva pensou da seguinte forma: mas meu Deus, aqui nesta região, tantas outras mulheres de filhos de profetas existem, todas elas vivendo uma vida regalada, todas elas vivendo uma vida de restituição, vamos dizer, todas elas vivendo uma vida de prosperidade, todas elas na sua presença e sendo atendidas. E por que, meu Deus, isso foi acontecer logo comigo? Por que isso acontece comigo? Entenda uma coisa: isso pode estar acontecendo com você. Você vê
aí na região onde você mora, você vê em outros lugares, pessoas abençoadas, pessoas recebendo o melhor de Deus, pessoas prósperas, pessoas conquistando promessas, e aí você olha para você e fala, mas por que só comigo? Por que eu estou nesse período infértil? Por que as coisas estão dando errada? Por que, meu Deus, eu não vejo as promessas cumpridas na minha vida? Quem sabe você pode estar pensando o mesmo que essa mulher viúva pensou, mas entenda uma coisa, se tudo isso está acontecendo na sua vida, se o dia mal chegou, se as portas estão fechadas, isso significa que se isto chegou à sua vida, vai chegar também milagre. É porque Deus quer fazer milagre. Se as mulheres dos filhos dos profetas estavam vivendo uma vida de prosperidade, de bonança, tudo bem. Mas só que entenda uma coisa, esta mulher que perdeu seu esposo, ela viveu um milagre. Essas mulheres não. Essa mulher que perdeu o esposo e agora é viúva, ela viu o sobrenatural de Deus. As outras mulheres que eram dos filhos dos profetas, não. Essa mulher viúva que perdeu o seu esposo, ela vê Deus na sua vida. Ela vê Deus agir, ela tem um encontro verdadeiro com Deus. Ela vê o sobrenatural. Enquanto as outras mulheres dos filhos dos profetas poderiam estar vivendo uma vida de bonança e prosperidade, mas não viram o sobrenatural do Senhor. Então Deus quer fazer isso na sua vida, por isso você não está entendendo, não está compreendendo, mas Deus quer fazer isso na sua vida, Ele quer fazer milagre, Ele quer que você tenha um encontro maior com Ele, Ele quer que você tenha experiências com Ele, porque Ele tem projeto na sua vida. Terceira lição, como está a sua casa? O profeta perguntou para ela, o que você tem na tua casa? A mulher viúva respondeu, tua serva não tem nada em casa. Fale da realidade da sua vida. Viva a realidade da sua vida. Ela foi simples, objetiva e humilde. Ela disse para o profeta, em outras palavras, eu estou na pindaíba. Olha, se o senhor olhar os meus celeiros, estão vazios. Vazios também estão o meu estômago e o estômago dos meus filhos. Eu estou, vamos aqui conjecturar, com o aluguel atrasado, com a luz atrasada. Eu estou falida moralmente, espiritualmente e financeiramente. Eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Ela falou da realidade da sua vida. Isso é humildade. Hoje existem muitos cristãos que, quem sabe, estão vivendo um processo divino, estão sendo aperfeiçoados pelo Senhor, mas quando se deparam com outras pessoas, quando se encontram com outras pessoas, quando estão em outros lugares e são questionados sobre a sua vida, eles dizem assim, olha, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. O meu esposo é tão bom para mim, não me falta nada. O meu esposo pôs os meus filhos em escola particular. Nós viajamos todo ano para a praia. Olha, nós temos uma prosperidade imensa. Não falta nada no meu lar. Convive lá uma semana com essas pessoas. Está vivendo tudo no racionado. O que é isso? É orgulho. A mulher viúva não tinha orgulho, ela foi humilde e simples, falou da realidade da vida dela. E aí esses cristãos vão ficando no processo muito tempo, sabe por quê? Porque não permitem Deus tirar o orgulho de dentro deles. Mas o conselho do Senhor para nós é, diga quem você é, fale da realidade da sua vida. Porque Deus quer nos exaltar, mas antes Ele quer tirar de dentro de nós aquilo que não pertence a Ele. Vamos agora para a quarta lição. Deus nos faz crescer em lugares desfavoráveis. A vida da viúva virou de cabeça para baixo. Ela perdeu o marido, estava quase perdendo os seus filhos, que seriam levados como escravos, e ela estava desesperada, sem direção, sem noção, se sentindo desamparada. Mas o que ela fez? Mudou de ambiente? Se mudou para um outro lugar? Não. Ela venceu os obstáculos naquele lugar, naquele ambiente. E como eu já relatei, a viúva simboliza a igreja. A casa da viúva, a casa de Deus. Os vasos são os servos. Quantos cristãos estão dentro da casa de Deus, foram plantados em um lugar, em um ambiente, numa congregação, num ministério, e a hora que vem um turbilhão de problemas, e a hora que vem o dia mau, e a hora que vem a luta, e a hora que tudo complica, em vez de vencer naquele ambiente, dar fruto naquele ambiente, ser maduro, madura naquele ambiente,
trazer o avivamento para aquele ambiente, o que eles fazem? O meu tempo venceu aqui. Sai daquele ambiente, sai daquele lugar e vai para um outro lugar e vai para um outro ambiente. Passa um tempo lá, tem problema, tem luta, tem decepção, tem frustração, Deus querendo treinar a pessoa diz, o meu tempo venceu aqui. Vai para um outro lugar, um outro ambiente. Entendeu? Então nós temos que vencer no lugar, no ambiente, tudo que vem sobre nós. Nós temos que permanecer ali, não é o ambiente, não é o lugar, é a promessa que vale. O que Deus falou que vai fazer com você no lugar que Ele te plantou, Ele vai fazer. Independente do que esteja acontecendo. Então, não podemos voltar para trás. Como diz em Eclesiastes 7,10, nunca digas porque foram os dias passados melhores do que esses, porque nunca com sabedoria isso perguntaria. E também, esse dia mal vem, não é para nós nos adiantarmos. É para nós ficarmos ali, vencermos e darmos frutos e fazermos a diferença no lugar. Isso que a viúva fez, ela ficou no ambiente e venceu no ambiente. Vamos aqui agora para a quinta lição. Feche a porta, porque o profeta disse, vai lá, fecha a porta. E você e seus filhos orem a Deus, e o milagre vai acontecer. Ela fechou a porta. Qual a revelação que nós temos aqui? Ninguém precisa saber o que está acontecendo na sua vida. Deu para você compreender? O que ninguém sabe, ninguém estraga. A viúva não começou a chamar os vizinhos, ela emprestou os vasos dos vizinhos. Mas ela não disse, vamos lá para dentro da minha casa, vamos entrar no quarto e fechar a porta, que o profeta falou que vai acontecer um milagre na minha vida, algo sobrenatural vai acontecer. Ela não chamou todos os vizinhos, ela não chamou os parentes e ficou ali para todos presenciarem um grande milagre na sua vida, porque era algo entre ela e Deus. Tem pessoas que o milagre nem aconteceu, já está falando no Facebook, já está falando no Instagram, já está falando no YouTube. Isso atrapalha. Então essa mulher, viúva, ela viveu o milagre sozinha com seus filhos. Ela ocultou naquele momento e buscou a Deus. Lembra de Isaías 39? Ezequias mostra toda a sua casa para o rei de Babilônia. Mostra as armas de guerra, mostra o ouro, mostra a prata, mostra as especiarias, mostra os ungüentos. E aí depois que o rei de Babilônia sai, veio um profeta e profetiza, olha, quem que esteve aqui? O rei de Babilônia. Então fica sabendo uma coisa, vai vir um tempo em que ele vai voltar, e tudo que você mostrou para ele, ele vai levar, não deu outro. Passou um tempo, o rei de Babilônia voltou, e tudo que o rei Ezequias mostrou, ele levou. Então mostra a tua casa, mostra o teu lar, mostra ali o teu ambiente, mostra o teu quarto onde você dorme, mostra o quarto onde você tem ali os seus hóspedes, mostra tudo. Babilônia está de olho para arrancar de você. Então vamos aqui para a sexta lição. Separe os cheios. A mulher viúva separou os vasos cheios dos vasos vazios. O Senhor está também com os seus olhos como chama de fogo na congregação. Ele tem separado os vasos que são cheios e os vasos que são vazios. Os vasos que contribuem com a obra de Deus e os vasos que não contribuem com a obra de Deus. Os vasos que congregam e os vasos que não congregam. Os vasos que ajudam a obra e os vasos que só criticam e lançam pedras. Ele tem separado e vai haver uma separação final ainda. Se você for lá em 2 Coríntios 5,10, porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que todos venhamos receber o que tivermos feito pelo meio do corpo, ou bem ou mal. O tribunal de Cristo vai ser um tribunal que vai julgar os salvos, não é para condenação. Naquele dia você vai estar perante Cristo, Ele vai apontar suas falhas, os seus erros, a tua falta de amor, quem sabe, a sua falta de disposição para fazer um pouco mais. Você vai ficar sem graça, mas está salvo. Mas vai ter uma separação também, que está escrito lá em Apocalipse 20, do 11 ao 12. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele fugia à presença do céu e da terra. E vi os mortos, grandes e pequenos. Aí vai ter também uma separação no julgamento do grande trono branco. Quem vai estar lá? Os ímpios. Os ímpios são aqueles que não servem a Deus, só zombam, ridicularizam, apontam o dedo, falhas. Os ímpios são aqueles que estão no mundo e não querem comunhão com Deus, não aceitaram a Jesus Cristo.
não querem ter comunhão com a igreja. Então eles não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Eles vão estar diante do grande trono branco. E ali vão ser apontadas as suas falhas, a sua infidelidade, a sua perversão, e eles vão ser lançados no lago de fogo. O Senhor está separando, e vai haver uma grande separação. Vamos agora para o tópico 6. Pede vasos emprestados. Como está a sua comunhão com os vizinhos? Os vizinhos têm visto você como um crente cheio do Espírito Santo ou como um crente perturbado e perturbada? Essa mulher foi humilde. Ela pediu vasos emprestados porque ela construía relacionamentos. Só recebe emprestado quem constrói relacionamentos. Em Romanos 12:18 está escrito: no possível, quando puderes, tenhais paz com todos. Eu tenho que ter paz com todos. Dependendo da região, eu tenho paz com todos. Agora eu prego a verdade. Comigo não tem só um evangelho progressista, não. Comigo é evangelho genuíno. Eu falo do céu e falo do inferno. Falo de um Deus, como está escrito em Romanos 11:22, considerar, as pessoas não querem considerar, a benignidade, positivo, e a severidade de Deus. Eu considero os dois. Eu falo das coisas boas, mas falo das coisas ruins. Então, essa mulher teve humildade. Como está o seu relacionamento com as pessoas? 7, entra vazio e sai cheio. Isso só pode se cumprir na vida daqueles que estão congregando. Ele entra vazio, mas sai cheio da presença de Deus, porque ele congrega. Isso não pode se cumprir na vida daquele vaso que não congrega. Porque tem vaso que quer a vitória, que quer ser renovado, que quer ser avivado, que quer a sua vida abençoada, a sua história reescrita, a sua família salva, mas ele não congrega. Ele só congrega o dia que ele quer. Então não adianta. Ele vai ficar vazio. Só entra vazio e sai cheio os vasos que têm um compromisso de congregar sempre. Como está escrito em Hebreus 11:25, que não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, quanto mais que se vê que se chega aquele grande dia. Vamos agora para a 8ª e última lição. O profeta disse para ela: as vasilhas transbordaram, sim. Pagou suas contas, sim. Vivei do resto. O que quer dizer isso? Quando ele diz para ela, vivei do resto. Ele está dizendo o seguinte para ela: para de fazer conta. Para de comprar sem precisão. Administra a partir de agora a tua vida financeira. E é isso que Deus está falando para nós. Não adianta dizimar, ofertar se você não administrar a sua vida financeira. Então ele deu uma repreensão nela. Agora você para de ficar comprando a todo momento. Tá passando aí na rua da tua casa aí as pessoas ambulantes que vendem, não compra não. Tem administração. Porque assim, daqui por diante, tudo vai funcionar na sua vida. Que essa mensagem faça parte de nossas vidas. Fiquem com Deus.